Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cat, é um nome diferentão mesmo, então não se assustem. Eu trabalho no Nubank há cerca de 2 anos e meio, mais ou menos. Eu sou Tech Manager lá de um time que é um pouco mais especialista em front-end. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre agilidade, sobre como a gente aplica alguns conceitos do Modern Agile no dia a dia dos times. Antes de entrar no assunto de agilidade, eu queria apresentar um pouquinho a empresa para quem não conhece ainda. O Nubank é uma startup brasileira que tem mais ou menos 7 anos de idade. Começou com um único produto lá em 2013, 2014, que era o cartão de crédito. E hoje ele já possui uma conta digital, 100% digital, para pessoas PF e PJ. Tem o Rewards, programa de pontos do cartão, e tem empréstimos também. E apesar de ter nascido no Brasil, a gente já tem escritórios na Alemanha, no México e na Argentina. Tá? Tem também alguns prêmios que a empresa ganhou, trouxe aqui uns dois mais legais e mais recentes. A gente ganhou 2 prêmios pela Forbes de melhor banco no Brasil, em 2019 e 2020, e também ganhamos o prêmio de empresa mais inovadora da América Latina em 2019. E aí, passado o momento de jabá, começando a falar de agilidade mesmo, eu queria mostrar para vocês esses números. Uma coisa interessante sobre eles é que, mesmo sendo muito mais eficiente que o modelo cascata de desenvolvimento, os projetos feitos com metodologias ágeis ainda têm menos de 50% de sucesso com metodologias ágeis. Então, a gente fica pensando, putz, ainda sendo uma das melhores coisas que a gente tem para gerenciamento de projetos, ainda tem uma taxa de sucesso tão baixa. Todos são familiarizados com esse desenho, certo? Para quem não conhece, esse é o símbolo da Sprint, que o Sprint é o coração da metodologia ágil chamada Scrum. E a ideia principal dessa metodologia é definir uma interação, um determinado intervalo de tempo, geralmente curto, tipo 2 semanas, em que o time consiga desenvolver um pedaço, um incremento de software, alguma coisa que seja realmente útil, que já seja possível ser usado em produção. Tá? E quem já trabalhou com Scrum deve se identificar um pouquinho com essas etapas aqui da Sprint. Então, no começo você tem lá, começa a fazer definir os objetivos da Sprint, fazer seus planejamentos, e tudo é legal, você se sente super otimista, você vai lá e faz os acordos, seta os objetivos, está todo mundo feliz, mas com o passar do tempo algumas surpresas acontecem. O que você pensou que ia tomar de 2 a 3 dias, leva 6, 7. Acontece um problema em produção, ver o PO no meio da sprint, quer encaixar alguma coisinha a mais porque é um cliente importante que pediu, porque foi o CEO que pediu, e aí a gente precisa trabalhar nisso também, né? De repente vem outros problemas, bugs que aparecem no meio do código que você não tinha previsto antes, e você fica chateado, porque no final das contas, você só queria entregar o que você se comprometeu a fazer no começo, e não está conseguindo. E no final você tem um incremento de software, né? Um incremento de software desse estilo. E aí a gente pensa, putz, se uma das metodologias mais conhecidas do mundo tem esse problema, a gente tem que voltar um passo atrás, pensar melhor no conceito de agilidade. O que é Agile, né? Então, será que Agile é a habilidade certificada de fazer sprints, estimar com story points e conduzir reuniões de stand-up? É tipo um daqueles combos de fast food, né? Olha, se você pedir um sprint com reuniões de stand-up, você de graça leva aqui um conjunto de story points de brinde. Ou então você pode pensar que, não, mas é porque Scrum já é velho. Scrum é antigo, tem muitos anos já, o negócio agora é squad. Spotify foi lá e disse que agora o negócio é squads. Então você tem que dividir seu time em times multifuncionais, independentes, com autonomia para gerir um determinado pedacinho do produto da forma como eles quiserem. Com isso as coisas vão melhorar. E aí você vai lá e implanta o que o Spotify disse em 2014 e começa todo mundo a ficar um pouco confuso, né? Putz, você precisa negociar com diferentes chapters. Um chapter que funciona de um jeito no squad, pode ser que em outro squad tenha um dia a dia um pouquinho diferente. Você precisa negociar escopos. Putz, eu não imaginei que para fazer essa minha feature eu preciso alterar o serviço que é do escopo de outro squad. Também a galera pode ficar meio confusa com 2 chefes. Putz, eu
sou da engenharia, eu respondo para o chapter, o líder da engenharia, eu respondo para o líder do meu squad, né? E aí, o resumo da história é que não adianta a gente copiar o modelo do Spotify sem copiar também os valores do Spotify, né? E perceber que eles já evoluíram bastante até. Hoje em dia eles nem usam mais o modelo de squad do jeito que eles escreveram lá em 2014. E aí o Modern Agile, ele vem para atualizar alguns conceitos de agilidade, focando nos pontos-chave. Ele é uma comunidade que tem no mundo todo e ele é composto por 4 pilares principais. Então, o primeiro, o mais importante, pessoas. Você precisa ter um propósito. Como fazer os clientes melhores? Como fazer com que as pessoas que trabalham com a gente sejam incríveis também? Um outro ponto muito importante é a segurança. Como fazer que as pessoas serem melhores sem segurança psicológica? Segurança é algo super crítico em times de alta performance. As pessoas têm que se sentir seguras para discordar de alguém, para errar, sabendo que eles não vão ter não vão ser julgados e apontados. Outro ponto importante é o experimente e aprenda rápido. Para ser linha, é preciso experimentar e aprender rapidamente. O que tem no backlog, na verdade, é só um conjunto de hipóteses que devem ser validadas o quanto antes. Então, todo mundo já viu aquele quadrinho da engenharia, né, que mostra lá o que é que o cliente quer, o que é que o cliente pediu e o que é que o cliente recebeu, né? Então, por mais que a gente ache que super entendeu as necessidades do cliente, ainda vai ser uma hipótese. Então, a gente vai validar se aquela ideia vai realmente resolver o problema das pessoas quando a gente colocar em produção. E a gente tem que entregar valor continuamente, é o 4º pilar, né? Estocar tarefas feitas no backlog é um desperdício para o cliente e para a empresa, né? Como é que a gente pode otimizar isso? Como é que a gente pode fazer para entregar continuamente o mais rápido possível? Então, todo código que foi feito, que não está em produção, está deixando de ajudar alguém, está deixando de fazer alguém ser incrível. E aí vocês podem pensar, putz, Cat, mas será que a gente não está reinventando a roda? Tipo, o Manifesto Ágil falava mais ou menos essas coisas há uns 20 anos atrás, a gente ainda está falando dele hoje. Será que a gente não está só reinventando o negócio, sendo repetitivo? E a resposta é que sim, de certa forma sim. A gente pode reinventar a roda e fazer rodas melhores baseadas nos aprendizados que a gente teve com as rodas antigas, né? Então imagine se ninguém tivesse reinventado a primeira roda feita. Ou não, a gente fez aqui uma roda, a roda de pedra funcionou, vamos levar isso para sempre. E não tivesse aprendido com esse processo ao longo do tempo e feito rodas cada vez melhores. Outro exemplo, quem é que aprendeu a andar de bicicleta com a ajuda de rodinhas? Hoje em dia as crianças elas estão aprendendo a andar de bicicleta com a bicicleta de equilíbrio, que é uma bicicleta que não tem pedais e não tem rodinhas. Eu acho que até dá para ir incrementando, incluindo essas coisas na bicicleta, mas o primeiro passo, ela não tem pedais e não tem rodinhas. E o que que as rodinhas ajudam a criança a aprender? Ajudam a criança a aprender a pedalar. Mas pedalar é realmente a coisa mais difícil de andar de bicicleta? Tipo, o que que é a coisa mais difícil de andar de bicicleta? O equilíbrio. O que faz a gente cair quando tira as rodinhas é o equilíbrio. Então, por que que a gente está deixando para aprender o equilíbrio só depois, que é o mais difícil, só depois que a gente aprendeu a pedalar? Né? Então, dado que a gente já falou que vale a pena sim reinventar a roda, aprender com o passado e fazer coisas melhores, e que a gente também conseguiu evoluir, tipo, o modo de aprender a andar de bicicleta e fazer com que as coisas difíceis, as coisas mais críticas, que agregam mais valor, sejam feitas antes, no ágil a gente pode no ágil percebemos que o que é difícil é viver os princípios, né? Não é difícil definir que a gente vai fazer uma reunião de 15 minutos todo dia ou estimar em pontos. O difícil é entender para que servem essas reuniões, para que servem esses rituais. Então eu quero compartilhar aqui com vocês como é que a gente no Nubank usa esses 4 princípios. O primeiro deles, que é o que eu acho mais importante, é o Make People Awesome, que é buscar fazer as pessoas mais felizes, mais incríveis todo dia. E aqui tem um exemplo de uma feature. Quem sabe qual é a feature mais usada do Nubank? Né? A feature mais usada hoje é o ajustar limite. Né? Então, você
com essa feature bem simples, você pode ter liberdade para tratar suas finanças, para tratar o seu limite de crédito do jeito que você quiser. Então, digamos que se alguém vai no carnaval e a gente sabe, né, Brasil tem o risco de o cartão ser clonado, ser roubado e tal. Para reduzir o risco, muita gente diminui o limite do cartão quando vai no carnaval e aumenta depois que voltou das festas. Eu, por exemplo, já usei essa feature para me organizar um pouco melhor nos gastos do meu cartão. Eu não queria gastar mais que X reais todo mês. Então, até metade do mês, eu colocava metade do valor que eu queria gastar. Depois desse dia, se eu não tivesse chegado, né, se eu já tivesse chegado no limite, então eu aumentava um pouquinho para me dar mais limite. Então, dá liberdade para as pessoas usarem o sistema como elas quiserem, como elas preferirem, do jeito que se adequa melhor à realidade delas. E quando a gente fala people, a gente fala todas as pessoas, né? A gente não fala só os clientes finais, a gente não vai querer fazer feliz só as pessoas que, no final das contas, vão usar o sistema. A gente fala todo mundo, a gente pensa nos usuários, pensa em compradores, pensa em gerentes, em pessoas que, por exemplo, no nosso processo seletivo, a gente recebe muitos feedbacks de pessoas que não passaram no processo, que disseram que aprenderam muito com o processo e que foram muito bem tratadas e que, por conta disso, com certeza vão aplicar na segunda vez. Então, isso é um cuidado que a gente tem um cuidado de sempre dar feedback para todo mundo. Esse é só um dos exemplos de coisas que não é o usuário final, mas é uma galera que a gente se preocupa muito com a experiência. E como é que a gente pode fazer para fazer que as pessoas sejam incríveis, né? Não adianta só ir lá e mandar e gritar para elas, tipo, olha, seja incrível agora, faça o melhor que você puder, seja feliz. Tipo, isso não funciona. Duas técnicas que a gente usa lá no Nubank é o chartering e o story mapping. O chartering a gente tem um time, vários times são formados, ao longo do tempo, e aí a gente junta todo mundo para definir qual é a nossa visão, o que é que a gente quer, e ter um alinhamento de como é que a gente vai trabalhar, né? Quando a gente faz isso, fica muito mais claro para todo mundo saber o que é que a gente quer no futuro, fica muito mais fácil de evitar que as pessoas se percam no rumo do processo, com várias outras coisas que vão acontecendo. Fica fácil de priorizar entre duas features, tipo, como é que a gente vai saber se uma coisa é mais importante que a outra. As duas features são super legais, todo mundo está querendo as duas features. Mas se a gente não souber exatamente qual a nossa missão, o que é que a gente quer entregar, tipo, isso pode ficar bem difícil de escolher. Outra coisa que a gente faz lá para tentar evitar as pessoas, fazer com que as pessoas trabalhem de forma mais felizes, é não ter deadlines, né? Isso é bem polêmico, tipo, é bem complicado quando a gente fala sobre isso. Mas não é que a gente não tem deadline, tipo, at all. Ninguém tem prazo definido, né? Mas a gente evita trabalhar com deadlines muito rígidas. A gente tenta trabalhar de uma forma bem interativa, então ter interações curtas, definir o MVP, olha qual é que é aquele mínimo que, se a gente entregar, vai trazer valor para os clientes. E aí, esse mínimo, ele pode não ser super perfeito. Pode ter até assim uma coisa que, putz, não, dá até um mini vergonhazinha de colocar isso em produção. Mas quanto mais rápido a gente colocar em produção, mais rápido a gente vai ter feedbacks. E aí, para isso, a gente não precisa exatamente ter um deadline, né? Tipo, para que é um deadline de um produto que a gente controla? Só para botar pressão nas pessoas? Só para fazer com que as pessoas trabalhem? Tipo, sabe? Não funciona. Quem aqui já passou pela situação em que o time todo correu para entregar uma feature porque tinha que ser naquela data e tal, porque senão o cliente não ia assinar o contrato, e de repente, quando a gente fez o deploy, entregou o software para os clientes, tipo, eles só olharam 2 semanas depois porque a gente pediu feedback, sabe? Eu já passei por isso, eu acredito que não seja tão incomum aí no mercado. Então, no Nubank, a gente tenta não trabalhar com deadlines, mas tem casos que a gente precisa trabalhar com deadlines. São casos em que são totalmente fora do nosso controle, né? Por exemplo, saiu a regulamentação do Bacen que diz que até dia tal a gente precisa se adequar. O Bacen falou, a gente obedece, né? Então, nesses casos, a gente tem uma deadline bem rígida por conta de um fator que a gente não tem muito controle, né? Outro caso que a gente precisou de uma deadline bem rígida foi quando a gente queria fazer um mega lançamento e precisava de um teatro, um espaço público
bem conhecido e que reserva nesse espaço era muito difícil. Então a gente percebeu que, olha, é muito importante, vai fazer um mega impacto no lançamento desse produto, dessa feature, se a gente fizer lá. Só que esse lugar, a agenda era super concorrida. Então a gente se definiu uma deadline por conta disso, mas tipo, estava bem claro para todo mundo por que a gente tinha aquela deadline e todo mundo fez o máximo possível para cumprir. Outra coisa que a gente faz também por conta desse princípio é ter times completos. A gente gosta de ter times diversos e cada time tem habilidades necessárias para construir aquele pedacinho de software. Então, tem times que só têm engenharia e product manager. Tem times que precisam de mais escopos, de mais roles para poder conseguir desenvolver o seu trabalho. Então, tem times que tem PMs, BAs, designers, tem outros times que não, que são bem técnicos, então, tipo, não precisa, por exemplo, de experts. O nosso time de suporte, de atendimento ao cliente, nós chamamos de expert, e eles ficam dentro dos times de produto também. Eles não ficam lá num prédio separado, sem conversar com os times de engenharia, então tá todo mundo junto para fazer o melhor que puder naquele contexto. E aqui é um exemplo de uma coisa que eu acho muito legal. Isso aqui foi uma das coisas que meu time construiu, que é a Paula. Esse aqui é um relatozinho da Paula Hurtado, é uma PM lá da gente. E ela diz, a outra parte, o prazo não é arriscado. Tendo essas definições, deve ser uma mudança simples. Para você ter noção, na sexta-feira, à tarde, eu, que não sou dev, criei uma nova seção de política de privacidade, ela foi publicada hoje. Então, como eu disse, tipo, Paula é uma PM da Colômbia, que fala várias línguas e que aprendeu Git, GitHub, aprendeu a mexer no HTML, no CSS, e foi lá fazendo páginas novas. Essa aí foi a primeira que ela fez, só uma seçãozinha de uma página, mas depois ela fez outras páginas e foi super legal ela lá aprendendo a mexer com CSS. E é isso que a gente faz lá, tipo, a gente tenta criar ferramentas, plataformas para fazer que todo mundo consiga fazer o seu trabalho sem depender de outros papéis, sem precisar de alguém da engenharia, sem precisar de alguém de PM. Se alguém precisa ir lá e alterar o e-mail, não precisa alguém da engenharia parar o que está fazendo para ir lá alterar. Os próprios brand managers têm liberdade para fazer isso quando quiserem. Outra coisa que a gente faz bastante é celebrar. A gente celebra muito. Essa aqui no slide é uma atividade de management 3.0, que são os Kudo Cards. Então, vira e mexe, a gente para o time todo, uma meia horinha lá, para agradecer uns aos outros. Então, agradece aquela coisa legal que algum colega fez pra gente. Não precisa ser nada tipo super grande, tá, gente? Aquele review de PR que te ensinou uma coisa a mais de JavaScript, ou aquele pair programming que te mostrou uma forma nova de trabalhar com sincronismo. Tudo isso são coisas pequenas do dia a dia, mas que para quem tá ajudando, para quem contribuiu alguma coisa para o crescimento da outra pessoa, ter esse feedback de que, olha, tipo, o seu conhecimento me ajudou muito nisso, é muito valioso, né? Todo mundo fica muito feliz, assim, rindo de orelha a orelha quando a gente sai de uma sessão dessa, e é bem fácil de fazer. Mas não só, né, de elogios e agradecimentos a gente vive, a gente também critica muito uns aos outros, mas criticar no sentido de apontar o que a pessoa pode fazer melhor para ela crescer em determinada área da vida que ela quer, né? Então, a gente critica as pessoas porque a gente quer que as pessoas cresçam, que elas sejam cada vez melhores, cada vez mais incríveis, né? Então, eu lembro que essa ferramenta aqui é uma ferramenta chamada Feedback Canvas, que várias pessoas se juntam para dar feedback para uma outra pessoa, né? Então, eu passei por uma sessão dessa, no começo eu fiquei até meio, ai meu Deus, como será que vai ser? Mas foi muito legal, foi muito positiva. E, por exemplo, na sessão que eu fiz, as pessoas disseram que, tipo, Cat, você disse que eu acho que você tá com muitos focos de estudo. Tipo, você deveria focar nisso daqui, que eu acho que é o que vai te ajudar a crescer mais na carreira, né? Então, ali, esse ponto aqui, eu acho que você precisa evoluir um pouquinho mais. Então, essas sessões de feedback são muito ricas. Outro princípio básico é fazer da segurança um pré-requisito. E é um exemplo, essa história é uma história de uma falha no Royal Bank of Scotland. Teve uma falha super crítica no banco que impediu que cerca de 17 milhões de pessoas acessassem suas contas. Então vocês imaginam aí, né? Meu Deus, eu não estou conseguindo acessar minha conta, cadê meu dinheiro?
E aí, o que foi mais chocante nesse caso foi que a galera publicou um artigo colocando a culpa no estagiário. Tipo, ah, não, foi o estagiário que deletou a base de dados. Tipo, quem aqui, quem no mundo da tecnologia, quem da engenharia, pelo menos, nunca fez um delete somewhere, né? Em algum momento já aconteceu. Então, será que foi culpa realmente do estagiário? Será que não podia ter sido criada algumas barreiras para impedir que esse erro acontecesse? E aí tem uma frase muito legal, que as pessoas não têm medo do fracasso, elas têm medo da culpa, elas têm medo de serem apontadas. E no Nubank também, tipo, claro, a gente erra, a gente não aparece ainda na TV, né, por enquanto, mas a gente tem momentos de crash, momentos de incidentes, coisas que a gente não planejou, que de repente estouram lá e a gente precisa resolver. Só que a gente não vai, tipo, como a gente não resolve isso e do lado no Git Blame, sabendo que foi a pessoa que comitou e mandando no RH. A gente tem um processo bem definido para quando a gente tem um incidente desse tipo, tem alguns níveis de severidade definidos. O processo começa com um canal no Slack que a gente tem chamado Crash. Então, nesse canal, todo mundo da engenharia está lá, todo mundo da engenharia está prestando atenção no que é postado lá, isso é muito importante. E toda vez que tem um incidente, a gente coloca lá dizendo qual é que é o problema, que é o ponto de contato que está tentando resolver, né, tipo, ponto de contato da engenharia, e um ponto de comunicação para dar feedback para as outras pessoas, para responder, né, questões. Então, muitas vezes tem um crash que está afetando vários times e todo mundo fica perguntando uns aos outros. Né? É bom sempre ter um único ponto de contato que essa pessoa consegue dar feedback para todas as outras. A gente tem também aqui uma salinha do crash, né? Então, depois que posta lá no canal, todo mundo que pode ajudar vai lá para a salinha do Crash. Hoje a salinha é virtual, né? Então todo mundo vai lá e entra no Hangouts, no Zoom, vê se a pessoa que descobriu o Crash, que gerou, né, o Crash, se ela tá bem, porque muitas vezes as pessoas ficam super nervosas, aperreadas, querendo resolver e se sentem culpadas. Meu Deus, eu quebrei o Nubank. Então a gente vê se a pessoa tá bem, depois vai lá, colabora todo mundo para conseguir mitigar o problema. E depois que a gente resolve o problema, um passo muito importante é que a gente faz a reunião de pós-mortem. Então a gente coloca todo mundo que ajudou no problema numa reunião e a gente vai fazer uma timeline. Quando é que o problema aconteceu, quanto tempo ficou fora, por que a gente acha que aconteceu esse problema e como é que a gente pode fazer para resolver, né? Como é que a gente pode fazer para que esse problema nunca mais aconteça de novo. Aí isso a gente gera um documento com action items para os times que podem ajudar, né? Às vezes não é só um time, tipo, às vezes tem vários times envolvidos. Outro princípio é o de experimentar e aprender rápido. Né? Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente ganha. E a gente precisa lançar rápido, mesmo que não seja perfeito, mesmo que esteja tipo, com um pouquinho de vergonha, tipo, eu acho que dava para fazer uma coisa um pouco melhor aqui. Mas é importante lançar e receber feedbacks. Aqui é um exemplo de um software de uma empresa chamada IMVU. Tipo, tinha um chatzinho, um avatar, era uma coisa meio The Sims, esse software. E em determinado momento eles queriam lançar uma nova versão do sistema, mas eles estavam com muito medo. Eles estavam com muito medo porque eles não tinham mais recursos para fazer a animação do avatar se movimentando pelo lugar. Então a pessoa clicava lá no bonequinho para ele ir para o outro quarto, e o bonequinho desaparecia daqui e aparecia aqui. E aí eles decidiram lançar, mesmo assim, e o feedback que eles receberam dos clientes foi que, nossa, que legal, a feature mais incrível dessa versão é o teletransporte. O pessoal estava com muito medo de o público receber essa feature de uma maneira meio esquisita, porque estava faltando uma coisa, mas o público adorou. E eles não teriam esse feedback se eles não tivessem entregue o mais rápido possível essa versão. E no Nubank a gente também experimenta muito, a gente também tenta colocar coisas no ar o mais rápido possível e recolher feedbacks. Aqui é um exemplo de uma técnica chamada Feature Fake, que a gente usou. Muita gente dizia que queria o débito, que estava precisando do débito, mas a gente não sabia exatamente quantas pessoas usariam o débito se a funcionalidade existisse. Então a gente fez um Feature Fake, a gente habilitou lá nas maquininhas a opção de débito e avaliou quantas pessoas clicavam nessa opção. E aí, a gente, como essa feature não existia, quando a pessoa selecionava ela recebia um push notification dizendo, com uma mensagem engraçadinha, né?
Tipo, calma, jovem, a função de débito não está disponível ainda, segura a ansiedade. Então a gente se preocupou também, lembrando lá do primeiro princípio, com a experiência da pessoa. Porque se a pessoa, era um feature que não existia, se a pessoa clicasse e não acontecesse nada, ia ser uma experiência muito estranha. Então a gente teve cuidado de dar um feedback para a pessoa, um título engraçadinho para quebrar um pouco a tensão, a frustração de não ter realmente a funcionalidade. E aí, com isso, a gente conseguiu ver que realmente tinha muita gente que estava disposta a usar o débito, e hoje o débito está disponível para todo mundo, só pedir no app e ativar a funcionalidade. Outra coisa que a gente faz muito também é retrospectiva, são práticas super importantes, não só, sei lá, no fim da sprint, mas a gente faz retrospectiva às vezes só de uma feature. A gente acha que o desenvolvimento dessa feature não foi muito legal, vamos fazer a retrospectiva para aprender o que é que a gente pode fazer melhor na próxima vez que surgir um caso parecido. Outra coisa que a gente faz também é uma reunião mensal para apresentar tudo que a gente fez no mês. E aí é muito legal porque essa reunião começou só com coisas legais, features que a gente liberava, funcionalidades novas, coisas boas. E aqui tem um videozinho, a gente começou a incluir as falhas também. Então, tipo, putz, coloquei um negócio em produção que era super legal, tinha super potencial e quebrou metade dos serviços. Ah, putz, eu fiz uma campanha de marketing que custou, sei lá, muito dinheiro e no final das contas só trouxe 3 clientes. Então, experimentos que foram feitos que não deram muito certo, a gente faz um fascinante e segue a vida e pega os aprendizados, e isso é muito importante, tipo, a gente celebra as falhas porque elas são oportunidades de aprendizado. Então a gente procura sempre aprender com tudo que deu de errado. O último princípio é entregar valor continuamente. Entregar valor continuamente quer dizer todo dia, se der várias vezes ao dia, né? Então a gente gosta de shippar valor, a gente gosta de shippar, colocar coisa em produção. Uma das coisas super legais que a gente tem feito nos últimos anos é já no onboarding, quando a pessoa entra na empresa, na primeira semana de empresa, ela já desenvolve alguma coisa que vai para produção. E aí a galera fica com aquele medinho, né? Putz, nossa, mas eu nem sei Clojure ainda direito. Nossa, mas eu não sei ainda o que é Kafka. Como é que vai ser? Eu vou quebrar o Nubank, meu Deus. E aí o que a gente faz prover bastante segurança para a pessoa. A gente coloca pessoas para programarem junto. A gente faz tudo em Mob Programming. Mob Programming tem teste unitário. Nossa pipeline, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas tem uma cobertura bem grande de testes. Então a gente shippa coisas desde a primeira semana com a ajuda de pessoas que estão lá há mais tempo, que são mais sêniores na empresa. E como é que a gente pode entregar valor mais rápido, né? A gente já falou que para conseguir experimentar rápido, a gente muitas vezes não consegue entregar o produto lindo, perfeito logo de cara. Então a gente sempre busca usar o Evolutionary Design, que é, se uma necessidade do cliente é se movimentar, aqui no exemplo, a gente não vai entregar só uma roda. Com uma roda só, a pessoa não faz nada, não consegue executar nada. Então a gente sempre tenta fazer a segunda versão aí da pipeline de desenvolvimento. Se o objetivo é se movimentar, se transportar de um lugar para o outro, putz, um skate já ajuda. Não é muito legal, mas já é alguma coisa, né? Já dá para sair de um lugar e chegar ao outro. Com uma rodinha só, tipo, não faz nada. E muitas vezes a gente vai jogar fora coisas, a gente vai produzir coisas que no futuro a gente vai jogar fora. E tá tudo bem. Porque naquele momento a gente conseguiu resolver o problema das pessoas, a gente conseguiu fazer as pessoas mais felizes. Outra coisa que ajuda muito a gente nesse ponto é ter um build automatizado, ter várias automatizações. A gente usa o conceito de deploy contínuo. Então, tudo que a pessoa precisa para colocar alguma coisa em produção é fazer o merge para master, né? Para branch master. Então, fez o merge para master, a gente vai ter uma pipeline que vai trigar automaticamente vários tipos de testes diferentes, vai fazer o deploy desse artefato no ambiente de intermediário, lá que a gente chama de staging. Então, é um ambiente que meio que simula o ambiente de produção. E se quebrar algo, o build vai ajudar a gente a entender o que quebrou e não vai mandar para produção. Mas a gente sabe que nem tudo acontece como a gente quer, né? Então pode ser que todos os testes passem,
alguém esqueceu um teste, não sei, ou tem alguma coisa diferente entre o ambiente de produção e o ambiente de staging, e vai alguma coisa errada para a produção. E aí, para isso, a gente tem uma série de sistemas de monitoramento que ficam analisando o uso do sistema, e se alguma coisa der ruim, manda um e-mail, manda um alarme, manda uma mensagem em determinado canal, às vezes até liga para as pessoas para dizer que, tipo, olha, deu errado, e a gente tem mecanismos fáceis de reverter uma determinada mudança. Então, melhor do que gastar muito tempo validando, testando se está tudo bom, é a gente ter uma forma fácil de voltar para a versão estável se de repente o bug passou por todas as nossas barreiras de segurança. E aí vocês podem pensar, tipo, da hora, mas isso escala, né? Tipo, é muita coisa legal, mas escala. E a gente acredita que escala, sim, se a gente escalar os princípios junto com a empresa. A gente escala pessoas, escala times, mas se a gente escalar esses princípios junto com o crescimento da empresa, a gente vai saber, se todo mundo souber exatamente para que serve o daily meeting, o que exatamente a gente está fazendo estimativa, quando precisa fazer uma estimativa, as pessoas não vão fazer daily meeting, não vão fazer planning, não vão fazer retrospectiva só porque está lá no pacote de agilidade, só porque está lá descrito em algum lugar que, olha, se você é ágil, você tem que fazer daily meeting, você tem que fazer estimativas. As pessoas não vão fazer só por fazer, só para cumprir tabela, assim. Elas vão fazer porque elas acham que é importante, elas vão fazer da melhor forma para que realmente ajude o time todo. E aqui são alguns, já finalizando, aqui a gente tem alguns materiais, algumas sugestões de leitura que passam um pouco por esses 4 pontos. E essa palestra é uma palestra baseada numa palestra um pouco mais longa do Alexandre Freire, um dos managers lá do Nubank. Ele tá por aí pelo YouTube, quem quiser procurar pode falar com ele. E é isso, gente. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.